Boa noite, galera do Backstage Tour, tudo bem? Rodrigo Machado na área, um prazer ter vocês aqui de novo. Nesse episódio, eu vou ter o prazer de conversar com meu amigo Fábio Correia, uma amizade de longa data aí também do grupo de trabalho aí da Scania, eu pela Scania, o Fabinho no consórcio, né, Fabinho? A gente se conhece aí, sei lá, pelo menos uns 20 anos, né, cara? Por aí. Foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando eu comecei a trabalhar na Scania. E, Fabião, boa noite, obrigado pelo seu tempo, né, que eu sei que está cada vez mais difícil, e obrigado pela sua presença aqui hoje nesse bate-papo. Não, eu que agradeço o seu convite, estar no Backstage Tour aqui para mim é uma honra. Bom, eu sou suspeito para falar de você, né, do Rodrigo, porque, como você mesmo falou, nós já nos conhecemos há mais de 20 anos e sempre tivemos uma conexão muito boa, desde o início, lá atrás, nos anos 2000, vamos dizer assim, né? Começo dos anos 2000. E é legal, né? Porque você vai acompanhando o crescimento dos seus colegas de trabalho, né? A evolução, né? E é bacana porque hoje a gente está num momento parecido, né, Rodrigo? Você saiu da Scania, eu também saí, mas a conexão continua. Eu acredito muito que isso é o que importa nessa vida, as conexões, e quando você consegue levar essas conexões para fora, né, assim, além do trabalho, realmente é porque é uma conexão que fez muito sentido. Então, eu agradeço aí pelo convite, para mim é uma honra ter acompanhado o seu trabalho, gosto muito, e estamos aqui, né, vamos ver se eu vou conseguir conversar à mesma altura dos seus convidados, né? Você sabe que eu sou só o condutor da conversa, né, cara? Quem dá o show são vocês aí do outro lado da tela, né? Esse é o objetivo. Mas, pessoal, até para curiosidade aí para vocês, né? Então, o Fábio, ele tem um projeto muito legal, ele vai contar essa história para a gente, que é o Coffee Talks, é um podcast que, bom, eu não vou dar muitos detalhes para ele poder contar, né? A estratégia, o planejamento por trás desse projeto, mas o Fábio vai falar um pouco desse projeto aqui hoje para a gente, tá? E como que ele construiu essa marca, como que ele construiu realmente esse programa e tudo que envolve, né, a organização e tudo que envolve a produção desse podcast, desse grande projeto aí, que é o projeto que o Fábio vem levando hoje na carreira dele. Mas, Fabião, antes, cara, conta pra gente um pouco da sua história, da sua trajetória. Como que você chegou no Coffee Talks, cara? Agora é 2021, né? Você começou o projeto já tem algum tempo, mas sim, como que você chegou nele, cara? Conta um pouco da sua trajetória para a galera te conhecer melhor. Legal. Bom, como nós já começamos aí o nosso papo, eu trabalhei na Scania aí por 22 anos, né? Passei por diversas áreas lá, área comercial, áreas administrativas, enfim. Mas, independente das áreas, eu gosto muito das pessoas, né? Das pessoas. Acho que as pessoas sempre vão fazer a diferença nesse mundo, independente de transformação digital ou qualquer outra que venha pela frente. Então, eu gosto muito das pessoas, né? Então, começo me apresentando assim, eu sou o Fábio Correia, hoje eu toco esse projeto do Coffee Talks, e eu sou apaixonado por conexões e por pessoas. Então, toda essa minha trajetória aí na Scania, eu fazendo o filme na minha cabeça, independente da área ou da posição que eu estive à frente, eu sempre me conectei muito com as pessoas. Então, esse é o primeiro passo para entrar aí na parte do Coffee Talks, né? Ainda trabalhando na Scania em 2018, o mundo já estava com essa demanda aí por transformação, né? Então, transformação digital, mindset digital e profissionais do futuro, né? Começou a vir, né, várias linguagens novas, soft skills, hard skills, né? Tudo isso começou a vir. Pelo menos para mim, em 2018, eu comecei a ter muito contato com isso. E ao fazer um curso de inovação lá na Hyper Island, uma escola sueca de inovação muito bacana, aquilo me começou a aparecer uma nova perspectiva para mim no meu trabalho, né? Mesmo eu trabalhando em áreas administrativas, comandando pessoas, não gosto muito de falar essa palavra assim, né? Liderando pessoas à frente de projetos, né?
eu consegui enxergar, após esse curso, que realmente as pessoas, elas são o ponto principal de toda a transformação. Eu sei que já estamos em 2021, então essa fala já virou meio clichê, todo mundo já fala sobre isso, né, que a transformação digital não é tecnologia, tecnologia é o meio, né, o que importa são as pessoas, né, o centro de tudo são as pessoas, mas como eu comecei isso em 2018, então eu preciso falar que realmente isso foi o primeiro, esse assunto, né, das pessoas foi o primeiro contato que eu tive que me chamou muita atenção. E como na área que eu trabalhava na Scania estava com uma demanda de começar a iniciar um processo, pelo menos para falar de mindset, o que é mindset, o que é mindset digital, o que é transformação digital, para começar a falar todos esses assuntos, então eu senti uma certa dificuldade na época, porque para você começar a implementar uma mudança cultural, por menor que seja, de repente eu quero fazer uma transformação digital na minha área, mas por menor que seja a transformação que você quer iniciar, para você colocar isso na pauta do seu dia a dia, paralelo às rotinas que você já tem na área, é um negócio quase impossível. Pau quebrando, o telefone, o pessoal fazendo pedido, crédito, aprovação e tudo mais. As pessoas já têm uma agenda muito lotada, se você pergunta para todo mundo responde está muito corrido, tem muita demanda, então eu falei, poxa, como é que eu vou começar a falar para esse povo? Não tem como eu falar para a pessoa, ó, para um pouco o que você está fazendo que eu vou falar de mindset. Não dá, o cara nem vai se conectar no que eu vou falar, né? Então foi perante essa dificuldade, esse problema, esse desafio do começo, né, dessa história toda, que eu pensei em, de repente, tirar as pessoas da estação de trabalho, levar para um outro ambiente, porque eu acredito que muito o ambiente ele faz muito essa diferença para a gente, né? Tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Mas no meu caso ali, o ambiente de trabalho ele era muito desfavorável para eu começar a falar sobre esse assunto, que era um assunto meio que zerado na época, né? Sim. Então eu falei, poxa, então vou tentar criar alguma coisa fora do ambiente de trabalho, né? E aí, conversando com a empresa, enfim, com a diretoria, eles aprovaram eu fazer um encontro antes da pessoa começar a trabalhar, porque eu também identifiquei que isso era algo bom, no seguinte sentido, né? A pessoa chegou no trabalho, ela não contactou com nada ainda, não viu e-mail, não viu nada, a cabeça dela ainda está meio zerada, né? Exato. Então eu falei, esse é o momento certo para eu começar a falar de alguma coisa. Então, eu criei um café da manhã, convidei as pessoas da minha área inicialmente para participar desse café, justamente para apresentar para eles esses assuntos ligados à transformação digital. Então, esse foi a primeira conversa que nós tivemos, conversas no café, né, Coffee Talks. Legal, então, não tinha nome ainda, era só um modelo, mas foi super legal, porque as pessoas, isso depois eu vi com o tempo, realmente, que as pessoas, Rodrigo, quando elas estão ao redor de uma mesa, acontece duas coisas. Uma, elas estão ali para comer, para beber, elas se sentem muito à vontade para comer, para beber, e também se sentem à vontade para compartilhar coisas. Exato. Quando você senta ao redor de uma mesa né, com outras pessoas, você se sente seguro, você tem uma certa segurança, porque você não está sentado ali com qualquer pessoa, a pessoa está comendo, bebendo com você, então já cria um certo clima de segurança ao redor desse ambiente da mesa, né? E é histórico na humanidade, né? Se reunia ao redor de uma mesa para celebrar, para conversar, enfim, para confraternizar as próprias famílias, né? Enfim, é histórico, né? A pessoa se sente mais protegida, isso que você falou mesmo, né? Exatamente. É um clima, assim, interessante, né? Quando a gente traz um pouco para nossa família, é bem isso, né? Antigamente, né? Hoje a gente não estamos gravando aqui na pandemia, né? Então esquece muito o momento, mas vamos, mesmo em momentos normais aqui, a gente perdeu um pouco, acho, disso, sabe? Lá atrás, eu me lembro muito, eu ia na casa da avó, de domingo, aquela mesa enorme, e na época também não tinha interferências como celular, outras coisas, então, e ali é o seguinte, tá todo mundo debatendo, tá todo mundo colocando suas ideias, às vezes dá uma briga, um discorda do outro, é confusão, mas no final é tudo ótimo porque você conseguiu ser você mesmo. Então, quando eu comecei a lembrar desses fatos da mesa lá atrás, da casa da minha avó, com a questão da segurança da mesa e um ambiente fora do trabalho, eu comecei a conectar tudo isso e aí eu criei uma estratégia, uma linha mestra que eu seguia na minha conversa ali,
não somente para passar os assuntos de mindset digital, transformação digital e tal, mas principalmente também para as pessoas colocarem as experiências dela na mesa. Eu acho que isso foi mais legal. Legal, essa troca é importante, né? Muito importante. Porque a pessoa, quando começa a colocar a experiência dela, primeiro que ela reflete que realmente a experiência dela é uma experiência de vida importante. Todo mundo tem uma experiência de vida e todo mundo tem uma experiência de vida muito importante que pode ajudar outras pessoas. Então, quando você coloca essa conversa na mesa, eu vi que as pessoas começaram a se conectar mais. Então, aconteceu duas coisas, Rodrigo, para simplificar aqui esse início do Coffee Talks, aconteceu duas coisas. Uma sinergia maior entre as pessoas, uma empatia maior entre as pessoas, porque as pessoas começaram a se conhecer melhor, fora o ambiente de trabalho, né? Estava na empresa, na área de café e tal, mas na mesa lá, mas não estava na estação de trabalho, então criou esse clima mais confortável. E, paralelamente, nós conseguimos a falar de mindset. Eu estava estudando isso, li livros, comecei a fazer, né, cursos sobre isso, para poder também, né, dar uma direção no pessoal. Então, mindset digital, transformação, o que é transformação? Qual a diferença entre transformação e mudança? E as pessoas começaram a dialogar. Aí eu vim com transformação digital. Pô, mas o que é transformação digital? Aí, não, transformação digital é quando você começa a pedir tudo a comida pelo telefone. E aí todas essas discussões foram legais, porque acho que todo mundo está certo dentro do seu ponto de vista, né, da sua perspectiva. E aí o final do café era algo incrível, porque você extraía muito aprendizado e as pessoas começaram a se conectar com esses assuntos que estavam chegando, pelo menos para mim ali, né, nessa época, em 2018, estavam chegando. E esse foi o começo do Coffee Talks, mas eu não tinha um nome ainda, tá? Legal. Eu vou falar uma coisa aqui que vai estar no livro do Coffee Talks, quando o livro for lançado, da história do Coffee Talks, em primeira mão, para você no backstage. Aqui, galera, vai ter um livro do Coffee Talks, ó. Pois Fábio Correia vai autor. Isso eu não falei em lugar nenhum, estou falando no Backstage Tour, e eu vou falar uma outra coisa. Exclusividade, hein? Show! Exclusividade do Backstage Tour, de onde veio o nome Coffee Talks, porque tá bom, café da manhã e tal, né? E eu, no evento da HSM, um dia, eu ouvi uma pessoa da HSM falando para outra, não, porque a gente faz lá na empresa um café com o presidente e tal, né? O Coffee Talks com o presidente, aquela palavra me soou tão bem no meu ouvido, que desde 2018, na primeira vez que eu ouvi, ela nunca mais saiu da minha mente e do meu coração. Então, falei, cara, é isso, é esse o nome. E aí coloquei lá, de um jeito meio informal, Coffee Talks. Então, esse foi o começo, e aí depois criamos várias mesas de Coffee Talks em toda a empresa, criamos uma caneca, que era o convite, então quem passava pela mesa convidava outros colegas a fazer o próximo encontro Coffee Talks, e aí ele recebia aquela caneca como um convite, era um presente, e ele trazia aquela caneca e participava dos próximos Coffee Talks. E aí toda a unidade, na época da Scania, do consórcio, no caso, aproximadamente 100 pessoas passaram pelas mesas lá do Coffee Talks, e aí foi esse, então, foi o início aí do projeto. Esse foi o início. E aí, cara, como que veio o estalo? Falou, pô, isso vai dar jogo, eu posso levar isso para o ambiente externo. Como é que foi essa virada aí? Falou, putz, eu vou fazer alguma coisa fora, porque eu tenho um projeto na mão, aí eu tenho uma ideia. Na verdade, assim, Rodrigo, eu comecei pensando inicialmente só na Scania mesmo, né? Claro. Mas como foi algo que foi tomando conta de mim, assim, muito mais do que eu imaginava, eu comecei nos churrascos aí, final de semana, a compartilhar essa experiência que eu estava passando com os meus amigos. Cara, estou fazendo um negócio na Scania, está dando muito certo, e para falar de transformação digital, e aí comecei a dividir com as pessoas e tal, e as pessoas começaram, nossa, mas isso é incrível, porque lá na empresa também a gente está começando isso, mas a gente não consegue dar o início, então eu comentando o que eu estava fazendo, as pessoas começaram a ficar curiosas. E eu comentando, inclusive, com o pessoal da Hyper Island, eles me convidaram para contar o case, né? Já tinha até virado um case, falei, nossa, mas contar esse case do Coffee Talks num curso que eles estavam dando para o pessoal da Kimberly-Clark. Eu fui lá um dia, num curso da Kimberly-Clark, para falar o que era o Coffee Talks, e eles ficaram, nossa, puta, eu preciso fazer isso também e tal. E aí, nesse dia, eu tive o estalo, falei, meu, isso aqui não é só dentro desse Scania, isso aqui eu posso fazer em qualquer lugar. Exato. E aí que eu tive a ideia, pegando a curiosidade dos amigos, esse insight que veio aí da Hyper Island lá no curso lá que eu fui falar sobre Coffee Talks, e o resultado que eu tive na Scania, eu falei, meu, eu vou somar tudo isso
e de repente eu vou começar a fazer fora, vou começar a fazer cafés da manhã aos sábados, de manhã, coffee talks aos sábados, com amigos, falar desses assuntos, transformação digital, de mindset, que todo mundo está querendo, né, aprender mais sobre isso, buscar isso, e principalmente troca de experiência entre as pessoas, né? Isso era um interesse muito grande que eu tinha também de proporcionar esses momentos para meus amigos. Então foi assim que começou o Coffee Talks fora da Scania. Então esse foi o primeiro. Isso aí tem um nome, né, velho? Assim, você nessa jornada de autoconhecimento e nessa jornada de busca, Sim. Você encontrou o seu propósito, né, cara? Porque a hora que a gente encontra o propósito, a hora que a gente encontra aquilo que realmente marca a gente na veia, que é o que a gente quer deixar de legado, você não consegue pensar em outra coisa, né? Aquilo vai indo, eu quero fazer, tem futuro, eu posso ajudar as pessoas, eu posso conectar as pessoas, né? Isso que você falou, né? Conectar pessoas e troca de experiências e tal. Isso se torna o seu propósito e você acaba mergulhando de cabeça, porque não é um emprego, não é um trabalho, é um propósito, é aquilo que você quer deixar. As pessoas querem olhar para o Fábio, falar, putz, eu participei, aquilo foi transformador, né? Eu me transformei como pessoa, como profissional, eu identifiquei oportunidades e tal. É isso, é igual eu aqui com o projeto, cara, assim, a coisa foi indo, eu falei, é isso que eu quero fazer, é isso que eu gosto, é o meu propósito hoje, poder trazer gente como a gente, Fabinho, e, cara, e para falar e contar a sua história, é isso, você descobriu, né? Então, é muito legítimo isso, né, cara, porque realmente é o seu verdadeiro eu, é aquilo que você gosta de fazer e é aquilo que você quer deixar como legado, né, cara? Exatamente. Você falou, antes que você faça outra pergunta, eu quero complementar o propósito, tá? Eu tinha feito um curso lá da Bel Pass, não sei quem conhece ela aí, e aí no curso dela, ela fez uma pergunta, ela fez algumas perguntas do tipo assim: o que você é bom? O que o Fábio acha que ele é bom? E aí outra parte, perguntar para pessoas que estão próximas o que vocês acham que o Fábio é bom. E aí uma outra coisa também qual que é seu hobby, qual que é seus gostos, quais são os assuntos que você gosta, né? E aí é uma junção de vários questionamentos que acaba de repente te mostrando um modelo de negócio ou até mesmo qual que é seu propósito. E depois, Rodrigo, que eu fiz esse curso e quando eu comecei a fazer o Coffee Talks, realmente eu cheguei a essa conclusão do propósito mesmo, porque lá no curso, nesse curso, eu perguntando para as pessoas e eu respondendo também o que era bom, saiu lá que o Fábio é bom para servir pessoas, o Fábio gosta de estar com pessoas, o Fábio gosta de colocar pessoas em contato, outras coisas assim mais no detalhe, o Fábio gosta de servir mesa, eu gosto de ir lá cortar o pão do jeito que eu quero, de colocar o frios do jeito que eu quero, arrumadinho, amontoadinho. Eu gosto de montar a tábua do jeito em cima da pedra, do jeito que eu gosto. Eu gosto de fazer isso. Eu sempre gostei em casa, nos encontros que eu comandei, enfim, que eu fiz, faz aniversário, então eu sempre gostei de fazer essa parte. E gosto muito de café. Então, assim, quando eu juntei todas essas peças, eu falei, é isso. Esse é o meu propósito. Legal. Juntar pessoas, conectar pessoas, que é o que você já falou muito bem, e também teve esse outro lado que são gostos meus, são coisas que eu gosto de fazer sem que ninguém me peça. Eu gosto, é gosto mesmo, sabe? Então, quando chegou nesse encontro de tudo isso, falei, é isso eu gosto, não é trabalho, não é emprego, como você falou. Os Coffee Talks acontecem aos sábados, e eu quero fazer as coisas. Eu acordo 5 horas, vou lá na padaria, compro o pão, eu que corto a baguete do jeito que eu quero, eu que monto a tábua de frios na noite anterior, eu que gosto de chegar lá na mesa de Coffee Talks, eu gosto de armar tudo. Pô, 5 horas da manhã no sábado, mas, é um negócio que eu gosto de fazer, não sou obrigado. Quando você faz uma coisa que você não é obrigado, você faz de coração, é diferente. Então é só um complemento aí que realmente o propósito. Não, acho que com certeza é isso. Quando você gosta de coração, o resultado é outro. E aí, qual que é o desafio, cara, para colocar de pé um projeto desse um sábado de manhã? Então, você estava me contando que você alugou você fez uma pesquisa para arrumar, né, para conseguir um lugar para fazer. Qual que é o desafio aí do lado do organizador, né, do Fábio organizador do evento, que é um evento, né? É um café da manhã, é um evento, né? Até então eu estava numa situação muito confortável, porque quando eu montava o Coffee Talks dentro da Scania, eu já tinha todo o facilities, eu tinha estrutura, eu tinha a mesa lá bonita, eu tinha a cafeteira, eu tinha todos os pratos, os talheres, tinha tudo, tinha guardanapo, né? Tô falando coisas bestas assim, mas assim, eu tinha tudo na mão.
né? Ambiente com ar-condicionado, né? Ambiente silencioso. Sim. As pessoas que iam participar, eu já tinha também as pessoas, que elas estavam se convidando entre a empresa, né? Então, esse era o cenário. Quando eu tive a ideia para levar para fora, eu comecei falei, bom, tá bom, então vou fazer fora, ótimo, show de bola, vai ser super fácil, já estou acostumado e tal. Cara, quando eu fui montar o primeiro, mas é só um café da manhã, são 12 pessoas, tá? 12 e eu que organizo, são só 12 pessoas, é tranquilo. Só que aí começa, tá? Onde eu vou fazer? Vou ter que alugar um lugar. Sim. Lá na Scania não tinha esse problema. Vou ter que alugar. É um lugar para 12 pessoas? É um lugar para 12 pessoas. Eu sou um cara que eu acho que o ambiente ele favorece muito, como eu disse. Então, eu também não quis fazer em qualquer lugar. Falei, não, tem que ser um negócio. Eu não estou falando muito de coisa de luxuosa. Tô falando Não, mas é que o ambiente comunica, né, cara? O ambiente com comunica. certeza, com certeza. Falei, pô, tem que ser um ambiente bacana, tem que ter a cara que eu quero que seja a cara do Coffee Talks, Sim. né? Não é nada luxuoso, mas eu quero um lugar bacana. E aí começa a procurar. E aí vem o custo. Tá, você quer um lugar. E eu não queria também fazer alguma coisa com jeito de sala de reunião, sala aquelas salas que você aluga, corporativas. Sim. Vou fazer também no Le Pen cotidiano? Também não dá, porque tem o barulho, tem todas as interferências. E aí começa, puta, mas eu preciso da internet. Eu preciso de um não sei o quê. E aí começa, eu preciso disso, preciso daquilo, preciso de um cabo, preciso... E aí já, aqui não dá, aqui não dá. Aí quando eu comecei a procurar lugares mais específicos, eu falei, cara, tá muito difícil de também achar, por exemplo, um lugar que seja meio que central para todo mundo, porque vem uma pessoa lá da Zona Leste, né? Em São Paulo as distâncias são longas. Pensar num sábado de manhãzinha, o cara vem da Zona Leste, outro extremo sul, outro precisa de algo meio central. E aí quando você começa a ver algo meio central também é caro. Então, assim, para resumir, escolha do lugar não foi fácil, por conta desses motivos que eu te falei. Tinha que ser um lugar que, ao mesmo tempo que tinha a mesa do café, tinha que ter uma cozinha, uma copa, meio que acoplada, né? Então, eu criei um ambiente na minha mente e eu tinha que buscar aquilo. Então, foi difícil eu achar um ambiente que tivesse dessa aderência assim, para o meu objetivo, né? Então, esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, convidar as pessoas. Pô, eu vou convidar você para participar do Coffee Talks. Ó, eu tô te convidando tal, mas você tem que me pagar aqui um valor. Então, assim, é um convite meio de grego, né? É claro que eu tentava passar tudo que vinha, né? Tudo que vinha agregado nesse café, que não era só um café da manhã, era um café da manhã que tinha, né, a troca de experiências, aprendizado e tal. Mas é difícil você sair convidando as pessoas e meio que rachando a conta. Ó, te convido, mas racha a conta. Ó, vou dar uma festa aqui, vem comigo, mas tem que rachar a conta comigo. Então, foi não um dificultador, mas foi assim, foi uma barreira assim que eu senti, tá? Foi uma barreira mesmo você ter que convidar, mas meio que convidar vai ter que pagar. E foi estranho, uma situação estranha que eu não tinha passado ainda. Outras coisas, por exemplo, como comida. Lá na Scania, pedia lá o buffet lá, tudo certo. Agora não, é o Fábio. Então eu tenho que ir atrás de comida. Que comida que eu vou comprar para agradar todo mundo? Eu quero também um padrão mínimo. Mas, pô, e se a pessoa não toma café, vai tomar o quê? Vai tomar chá? E o cara que só vai pro orgânico? E aí eu comecei a pensar em tudo isso. Tem gente que não tem zero lactose, o cara não pode com lactose. Vou ter que Sim. montar um questionário, então, para a pessoa, beleza, você vai participar do Coffee Talk, mas responde aqui. Tenho alergia a leite, não como carne, então não posso botar salame, copa, nada. Não gosto de café, sabe? Eu falei, cara, olha só que dificuldade. Fabião, você vivenciou o que o profissional de eventos vivencia diariamente, né? Que é fazer todo esse planejamento, que não é, né? É um evento, você com muito mais a pegada do conteúdo, né? Da dinâmica de fazer a coisa Sim. acontecer, mas com o lado da organização, né? E aí você trouxe coisas que parecem simples, cara, mas que realmente faz parte do dia a dia de quem trabalha com eventos, né, de quem trabalha com comunicação, que é justamente proporcionar um ambiente, entregar um serviço, né, ter os fornecedores e tal, e correr atrás de uma proposta que seja financeiramente viável. Exatamente. Porque a hora que você fala de rachar a conta, ou que se fosse você, pessoa física, que estivesse pagando, né, tem que ser financeiramente viável.
Agora, se isso se torna um produto e as pessoas, óbvio que nós vamos falar disso, mas as pessoas enxergam muito valor nesse tipo de dinâmica, isso acaba virando uma prestação de serviços, né? Com certeza as pessoas pagam para participar de um momento desse. Mas, cara, é o beabá aí, né? São as perguntinhas básicas, aí, o checklist do organizador de eventos, que para algumas pessoas é muito fácil, entre aspas, parece fácil, mas não é complexo, né? E conta pra gente, o que você acha que é a principal transformação que a pessoa tem, o participante tem, quando ele entra num evento como esse, quando ele participa dessa discussão e quando termina? Então, entram as 12 pessoas, tem essa troca. Qual que você acha que é a transformação que o seu cliente, né, que o participante do seu projeto sai, cara? Tá. Primeiro, há uma expectativa muito grande, porque as pessoas não entendem direito, antes de participar do Coffee Talks, o que é. Ah, legal. Pô, mas é um café da manhã, mas, pô, é um café da manhã, tem uma mesa, o que eu vou falar? Tem dinâmica, tem PowerPoint com apresentação, claro, eu coloco só algumas pimentinhas ali, né, para falar um pouco o que é, porque realmente tem esse quê, assim, de curiosidade e de expectativa mesmo no ar, tá? Eu considero que o Coffee Talks é uma experiência, né? Então, até para complementar a outra pergunta, a comida, a bebida, o café, tal, faz parte da experiência, todo o ambiente, as músicas, né? A seleção de músicas que eu vou colocar. O Coffee Talks, ele tem uma seleção de música programada. A pessoa que chega lá está tocando uma música, para ele se sentir de um jeito mais aconchegante na hora da recepção. A hora que chegam as outras pessoas, que eu já vou contando mais ou menos o tempo, é uma música já um pouco diferente. A hora que começa, tem lá a meditação, tem vários momentos que eu preciso ter essas músicas diferentes que vão fazer todo sentido. Então, ele é muito sensorial, tá? Ele tem a parte sensorial de comida, a parte sensorial da parte de música, né, de audição, né? Então, é realmente uma experiência. Mas entrando mais assim no detalhe da sua pergunta, as pessoas chegam lá muito curiosas, né? Elas sabem que vai rolar alguma coisa assim, nossa, eu vou sair daqui diferente, vou sair daqui transformada, mas não sabe exatamente o que é. Como é? O que vai acontecer? Né? Mas aí, abrindo um pouco aqui no detalhe, é algo mais simples que existe na face da Terra, tá? Porque quando você vai para um evento de um curso, um evento transformador, tal, vai ter palestrantes falando várias coisas, experts, e vai ter lá, sei lá, um monte de coisa, né, de pirotécnico e tal, né? E, cara, às vezes o básico é o que funciona. O básico do Coffee Talks, né, é café ao redor da mesa e conversa entre pessoas, ponto, sem distração. Quando eu digo sem distração, a gente tem um parking lot de distrações que, quando a gente fala isso, é o celular, né? E aí, deixa o celular na caixinha lá, né? Quando a pessoa não é obrigado, mas eu deixo um parking lot de distrações. E as pessoas, é muito legal que as pessoas já entram no clima, já entendem que o celular vai... Claro, às vezes a pessoa está com uma urgência, estou com um filho em casa, pequeno, tá, mas 90% deposita o celular lá. A partir desse momento, eu já percebo que a pessoa já começa a se transformar, Rodrigão. Quando elas deixam o celular lá e falam, cara, eu vou sentar nessa mesa para tomar café e para conversar, o básico, tá? Isso é o básico. É a atenção plena, você está com a atenção plena da pessoa. Exatamente. Então, ali eu já vejo que o rosto das pessoas começa a se transformar. É incrível, tá? E o engraçado é que quando começa o café, mesmo as pessoas não se conhecendo, eu crio algumas dinâmicas ali, já logo de começo, não é nada dinâmica para expor ninguém, mas são umas coisas bem divertidas, bem legais, e dá mais ou menos uns 10, 12 minutos, quando termina essa primeira etapa ali de conhecimento, tem que pedir para as pessoas já parar de falar, porque elas começam já a criar uma conexão, porque o Coffee Talks, ele tem uma coisa que é meio energética. Ele cria uma conexão pelas pessoas através do que as pessoas são, na essência. Não interessa se é Rodrigo do Backstage, se é Fábio da Scania do Coffee Talks, eu sou CEO. Ninguém fala disso lá, e ninguém está se interessando com isso. Depois, no decorrer do Coffee Talks, às vezes vem à tona, no final, troca cartão, mas a conexão do Coffee Talks ela é feita diferente dos outros eventos. Nos outros eventos, fala, tá aqui meu cartão, eu sou o fulano, eu sou o presidente, eu sou sei lá o quê. Lá não interessa nada disso. Você começa
a trocar a experiência do que você é e do que você pensa. Então as conexões já começam por aí. E quando começa a entrar nesse nível de conversa, as pessoas elas se desarmam. Aquela armadura que tem e aquela, aquela capa que a pessoa coloca do dia a dia, eu sou isso, eu sou aquilo, como ali ela não precisa colocar, ela começa já a entrar na essência dela. E quando começa a entrar na essência dela, meu amigo, tem pessoas lá que, nos primeiros minutos, quando começa a falar, já começa a desabar. A pessoa precisava ter um momento daquele, a pessoa precisava, preciso expor meu sentimento, eu preciso expor minha experiência e tal. E aí eu faço de algumas dinâmicas para ficar também uma coisa bem organizada e que todo mundo aproveite, né? Porque você vai participar do Coffee Talk, você vai levar a sua experiência, você vai deixar uma experiência lá, mas você vai levar 12 embora. Então, para que isso aconteça, eu preciso ter uma dinâmica, até porque eu tenho tempo, né? Sim. Tem tudo, né? Então, a pessoa, quando passa por essa experiência, é muito bacana, porque ela sai de lá, coisas que eu já ouvi, tá? Saí renovada, eu saí encontrando a minha essência, eu lembrei de como que eu era, eu tinha esquecido de como que eu era, coisas nesse nível. E lá não é nada sessão de fisioterapia, não tem psicólogo, eu não sou eu sou só a pessoa que monta a mesa, corta o pãozinho e coloca a música e faz tudo isso. É só isso, mas as pessoas saem de lá por ter contato com o básico, que é o que a gente não tem hoje, elas saem de lá com aquele sentimento de, eu tive contato com a minha essência. Então, a grosso modo, é isso, tá? Exato. Claro que nas conversas... Você é o condutor de tudo isso, né, Fabião? Exatamente, eu vou conduzindo, mas o legal é que as pessoas saem de lá com insights poderosos, tá? Para a vida profissional e vida pessoal. Isso é muito legal, porque depois, quando sai de lá, as pessoas acabam criando lá, grupo, conversa tal, nossa, eu comecei a fazer isso, eu comecei agora a ler tal livro, eu comecei a ler livros, eu comecei a fazer meditação, sei lá, e começa a se conectar, então é isso, tá? As pessoas saem com esse... saem transformadas, na verdade, nesse sentido, tá? Mas é a transformação que vem pelo básico, não é nada mega não, tá? E aí você conecta isso também com a transformação digital ou não? A transformação digital foi um projeto, foi o começo, mas hoje é mais uma transformação pessoal. Então, nos primeiros Coffee Talks eu conversei sobre transformação digital, mas não muito com cunho corporativo. Tá. Mas assim, com cunho, qual que é o seu papel na transformação digital? Eu começava a provocar as pessoas nesse sentido. Tá? Que tá essa mudança no mundo? Qual que é o seu papel no mundo? Que tem algumas dinâmicas lá que a pessoa tem que botar para fora as angústias dela perante a esse mundo de transformação, né? Então isso puxa o assunto para a transformação digital e aí automaticamente vai para o assunto de celular, de mundo digital, de não sei o que. Então começou a... Só que aí, com o passar dos Coffee Talks, eu vi que as pessoas estavam mais ligadas, assim, criavam mais conexão pelas experiências de vida e pessoais. Uhum. Então, como essa dinâmica que eu fazia no começo, eu posso transitar em vários assuntos, eu comecei a mudar um pouco os assuntos. Por exemplo, Coffee Talks de agora, é óbvio, eu estou falando do quê? De pandemia, né? As coisas que a gente está vivendo, então não tem problema. As dinâmicas são as mesmas, mas aí o assunto vai mudando conforme o momento do mundo, ou enfim, então é bacana por conta disso, mas mudou um pouco o viés, sim, até porque lá na Scania, quando eu apresentei o projeto, eu falei que a entrega ia ser relacionada à transformação de mindset digital e tal, né? Sim. E é um projeto orgânico, né? Você lida com pessoas, né, cara? E as pessoas vão mudando, a necessidade vai mudando, né? Exatamente. Cara, e como é que foi adaptar isso para o ambiente digital, velho? Como é que você está fazendo os encontros pelo Skype, pelo Zoom? Como é que está sendo? Eu vou te responder essa pergunta assim, ó. Nunca ninguém falou para mim que o Coffee Talks não poderia ser digital. Ninguém nunca falou, tá? Fábio, começou fevereiro do ano passado, tá? Eu tinha feito um Coffee Talks, a mesa normal presencial, eu já tinha um Coffee Talks para março, se eu não me engano. Já tinham pessoas, tá tudo certo. Lugar, tudo certo. Aí veio a pandemia. Nunca ninguém falou para mim que não poderia ter um Coffee Talks online. A não ser
Uma pessoa que falou para mim, eu mesmo. A minha mente jogou para mim que seria impossível fazer o Coffee Talks online. E aí é uma analogia que eu faço, sai um pouco fora do assunto aqui, mas para as pessoas pensarem, que quem corta as nossas coisas, quem corta nossos projetos, quem nos boicoteia, né, que faz o boicoteia, não sei se existe essa palavra, quem faz o boicote dos nossos projetos, planos e sonhos, muitas vezes somos nós mesmos, nossa mente. Exato. É a nossa mente que fica controlando a gente. Então, e eu não dá, eu mesmo, né, não dá. E aí, pessoas ao meu redor, mas por que não dá? Ah, porque lá eu encontro, tem o café, tem as dinâmicas e tal. Cara, transforma isso para o digital. Vai ter o café, só que cada um na sua casa. As dinâmicas, você pensa como você pode fazer dinâmicas online e vai acontecer igual. E isso é legal, né? Isso porque é muito que a gente ouve, né? Vem os problemas, os desafios e nessa hora que você bota a mente para funcionar. E aí, realmente, quando eu comecei a desenhar, eu consegui criar dinâmicas muito poderosas, novas, que eu não tinha, para que fizesse sentido no digital. A parte do café e tal fica meio que um combinado, cada um leva a sua xícara lá e cada um toma o seu café e tal. E o clima que eu tento transferir para o digital é o mesmo clima lá. Então a música é a mesma. Eu falo para as pessoas, sentem confortavelmente, estou esperando chegar as outras pessoas estão chegando, daqui a pouco a gente senta ao redor da mesa. Eu falo que nós estamos ao redor de uma mesa. Então, tudo que eu puder também jogar ali para a mente das pessoas, como se a gente estivesse no ao vivo, eu vou falando também, porque também é mais um assunto paralelo. A nossa mente acredita em tudo que a gente fala e pensa. Então, quando você começa a falar essas coisas, as pessoas começam a entrar nesse clima. Aí tem a música, tem todo o clima que eu tento proporcionar, e aí começou a dar certo. Então, fiz sim os Coffee Talks online, deram super certos. Legal. Claro que tem os pontos positivos e os negativos. Então, pontos positivos, não tem mais locação do lugar, não tem, né, mais um monte de coisa, a internet do lugar que tem que ver, o facilities, a comida, tal, um monte de coisa desapareceu, mas também desapareceu o custo. Sim. Né? Então, como o custo desapareceu, foi um facilitador também para convidar as pessoas, visto que até então não era nada, não tinha fins lucrativos. Então, o custo que eu tenho é de pagar o Zoom lá, o mensal, e é isso, não tinha custo, né? Então, teve esse facilitador também até para convidar. A pessoa não se desloca. Então, comecei a fazer com Coffee Talks com pessoas que estão fora do país, amigos meus que estavam loucos para participar, meu irmão que mora em Londres, loucaço para participar. Cara, um dia, quando eu estiver no Brasil, você tem que fazer um Coffee Talks, eu quero participar. Coffee Talks online, participou ele em Londres, minha prima em Portugal, amiga do Chile, e aí foi gente nos Estados Unidos, começou a participar um monte. A internet quebra as fronteiras, né, cara? Exatamente. Capilariza, quebra a fronteira. Pois e aí você falou de transformação digital no começo, a gente estava falando, a pandemia acelerou a 200 por hora tudo isso, né? Hoje, com ferramentas simples, a gente está aqui pelo Skype, mas o Zoom, enfim, Teams, acelerou essa transformação digital não ter a necessidade de estarmos fisicamente mais na empresa fazendo trabalho, né, cara? Hoje, home office, aí, farm office, o road office, o beach office, cada um tem um termo aí, mas facilitou muito. Ô, Fabião, cara, e o podcast? Da onde surgiu essa ideia de transformar essa experiência num programa para podcast? Tá. Bom, tiveram dois participantes que são um casal, na verdade. Um participou num Coffee Talks de mesa mesmo presencial e o outro, o marido, a esposa em um e o marido em outro, que eles têm uma produtora de podcast, que é a Compasso Collab. E aí, a esposa dele, que é a Raquel do Loop, falou para mim, isso que você faz aqui, nossa, essa sua experiência, esses livros que você lê e tal, pô, você poderia transformar isso num podcast. Eu falei assim, aí eu de novo cortando meus sonhos, né, minhas ideias e tal. Quem sou eu para fazer um podcast? Podcast eu ouço do Caio Carneiro, do Thiago Nigro, uns gringos que eu ouço também. Esquece, aí é para cara parrudo. Quem sou eu? Ela falou assim, você tem condição de fazer um podcast. E ela falou isso por algumas vezes, depois o Lupe, que é o marido dela, também falou, mas
guardei aquilo ali meio na caixinha, mas eu vejo que eu mesmo estava cortando essa ideia, mas não via muito também. Falei, deixa para lá e tal, quem sabe um dia. E aí, com esse lance também da pandemia, tal, eu vendo que, bom, primeiro, né, se eu quiser ter uma capilaridade maior, um alcance maior, diferente do Coffee Talks que eu faço online, o Coffee Talks online é ao vivo. Quem participou, quem não participou mais. Não pegou os insights, nada. Não pegou os insights, não pegou o conteúdo, nada. Né? E o Coffee Talks, se eu passar para o podcast, fica gravado na plataforma. Não que eu pudesse, de repente, não gravar o outro. Poderia, mas aí as pessoas já não sentem um nível de segurança, já não vão, não vão compartilhar muitas coisas. Então, eu não quis também expor. E aí eu falei, o podcast é legal, porque você grava lá e fica gravado, sei lá, eterno lá, e as pessoas ouvem em qualquer lugar e a qualquer momento, e quando elas puderem, que é o formato do podcast, né? Isso. O cara que ouve tá correndo, tá dirigindo, tá lavando louça, tá fazendo exercício, sei lá, tá fazendo qualquer coisa. Bom, e aí eu fui juntando essas informações, mas o ponto que pegou mais foi uma vez uma participante falou o seguinte: essas experiências que são trocadas aqui na mesa do Coffee Talks, elas têm que ser espalhadas para o mundo inteiro. Você tem que dar um jeito de espalhar experiências de algum jeito. Você tem que pensar em alguma coisa. Quando ela falou aquilo, eu falei, é o podcast. Porque se eu conseguir convidar pessoas, e eu dentro da minha expertise, sei lá, eu consigo deixar gravado essas expertises, esses compartilhar experiências, vai ficar gravado e vai ajudar muita gente. Então, o objetivo do podcast, ele veio para ajudar pessoas com o compartilhamento de experiências reais de vida, juntando essas peças do quebra-cabeça, pessoas que participaram, que tem lá o estúdio, que é o Compasso, eu querendo ganhar mais capilaridade, estar em outras redes, enfim. E aí essa pessoa veio e falou que eu precisava dar um jeito de compartilhar as experiências. Aí uniu tudo, conversei com meu irmão que está em Londres, perguntei para ele se ele topava o projeto, ele falou que sim. E aí gravamos, então, o primeiro episódio, montamos o projeto e gravamos o primeiro episódio em julho do ano passado, sem experiência nenhuma, zero de podcast, assim, só de ouvindo, né? Mas a hora que você vai gravar é diferente, tem todo um linguajar, né? Tem todo um jeito de falar que é diferente, tem várias coisas, né? E você tem que criar um roteiro. Aí vem outras dificuldades, né? Ou melhor, desafios, né? Você tem que criar um roteiro, você tem o tempo do roteiro, né? O jeito que você fala, e aí tem outras coisas, né? Que eu aprendi nesses meses aí. Então, a gente criou o podcast justamente para compartilhar essas experiências. Então, comecei com meu irmão, eu e ele gravando, eu compartilhando as minhas, ele compartilhando as deles, experiências reais, vindas dos livros que nós estamos lendo, dos cursos que a gente faz, a gente está muito alinhado assim, nos assuntos, a gente debate muito na semana os assuntos, as coisas que a gente está passando, e começamos a escrever os roteiros nós mesmos, do nosso jeitão lá. E só que aí quando o Compasso Collab começou a gravar, eles mesmos foram dando as dicas pra gente, quando você for escrever o roteiro faz isso, quando você for falar, pensa que não é só para um público masculino, tem um público feminino, vocês estão falando que parece que vocês estão falando só com homem, você tem que colocar sorriso na voz. Eu falei, cara, como assim sorriso na voz? Aí eles explicavam, é assim, quer ver, fala isso, agora fala isso. Então eu fui passando também por um processo de aprendizado e transformação até técnico, da parte técnica. Sim, então, baita de um aprendizado, né? E aí começamos a gravar no primeiro episódio lá de julho, iniciamos aí o podcast do Coffee Talks, gravamos essa semana o 36º episódio. Boa. Começamos a gravar só nós dois, mas vimos espaço para começar a trazer os convidados, e aí veio o convidado que mora em Portugal, veio convidada que mora em Estados Unidos, lá na Washington, e aí começou também a vir convidados do mundo, por que não, né? Porque aí digital, né? Aí não tem a fronteira. Tá? Não tem, a gravação é digital, né? Você consegue estar em qualquer lugar, né? Então a abrangência, assim, criou assim, a abrangência hoje é enorme, né? E até assim, a nossa visão hoje também, ela mudou muito do começo. A gente sabe que não tem fronteiras, não tem barreiras, e a gente pode
qualquer tipo de pessoa, claro que passe a mensagem dentro do que a gente quer passar, Claro. independente do mercado, independente do ramo, independente do que a pessoa faz, do que ela é, que nem que eu falei no começo, eu sou um CEO, sou um jovem aprendiz, o jovem aprendiz também tem história, ele está começando agora na carreira, mas ele tem história de vida. Todo mundo tem uma história para contar, Fabinho, Exatamente. Então foi aí que começou a trajetória do podcast, e tem sido uma experiência sensacional, fantástica. Ninguém obriga a gente, é aquela história do propósito, ninguém obriga a gente a gravar, a gente não ganha nada financeiramente, mas o retorno que a gente ganha, ouvindo a experiência das pessoas, conseguindo fazer a conexão entre pessoas, e também até dessa parte técnica que a gente vem aprendendo, Sim. Esse ganho não tem, eu não consigo mensurar financeiramente o que é, né? E eu tenho certeza que isso vai ter um desdobramento, já está tendo um desdobramento até para outros mercados, para outras frentes, a figura também do Fábio por trás do Coffee Talks e do Luciano, a gente hoje também virou referência já a algumas coisas, eu vi o podcast deles, do Fábio e Luciano, os caras são muito bons. Então uma coisa vai puxando outra, mas de maneira orgânica, Sim. Não é nada forçado, eu não estou fazendo para ganhar dinheiro, estou fazendo para ajudar pessoas. E aí eu vejo, Rodrigão, que eu vejo muitas pessoas começando o negócio pensando no dinheiro. Eu acho que tem que pensar no dinheiro, sim. Mas antes você tem que falar assim, tá bom, o que eu vou entregar para o universo? Para o universo me recompensar financeiramente. O que eu estou ajudando, que é o que você falou do propósito. O que eu estou ajudando, o que eu estou contribuindo, o que eu estou deixando para o mundo. Então, se você tiver essa mentalidade e pensar isso, o universo traz uma abundância que você depois não dá conta de tanta... Não, dá conta sim. De tanta coisa boa que vem e está vindo com o projeto do Coffee Talks. Legal. Essa gravação, por exemplo, é uma delas. Se não tivesse Coffee Talks, a gente não estaria gravando aqui agora, e aí um contribuindo com o outro, e eu acredito muito nessa união de forças também para que os projetos do bem, que eu falo que o seu projeto e o meu são projetos do bem, eles têm um alcance muito, muito valioso no mundo. Legal, Fabiano. Você está feliz, dá para ver que você está feliz. Demais, meu. Quando você tem um retorno de alguma pessoa, se uma pessoa te retornar e falar, cara, eu ouvi o podcast número tal, e falou uma coisa ali que mudou minha vida, ou falou uma coisa ali que eu precisava passar para uma pessoa que eu sei que está passando por uma dificuldade, ou, pô, aquilo me deu insight para um negócio, ou aquilo, nossa, eu estava com uma cabeça assim no meu trabalho, batendo na tecla ali que a minha felicidade depende da empresa, mas não depende de mim mesmo, que eu ouvi o podcast. A empresa é um instrumento, cara. Instrumento, exatamente. Eu tinha essa tecla há anos, assim, a hora que eu parei de colocar a minha felicidade, ou o meu retorno, né? Sim. Como profissional, enfim, fora da empresa, cara, minha vida mudou completamente. Cara, e quem quiser participar, Fabio, como é que faz para participar do Coffee Talks? Deixa aí seus canais. Legal. Quem quiser escutar os podcasts, como é que faz? Deixa os endereços aí para a galera. Nós vamos deixar aqui no vídeo também, pessoal, na descrição, tá? O site, enfim, o link para o podcast. Mas conta aí, Fabinho, como é que faz? Tá bom. Bom, tudo isso que eu falei está direcionado no site, então o site ele tem a direção para tudo, né? www.coffeetalks.com.br. Não esquecendo que o coffee são 2 Fs e 2 Es, né? Coffee Talks, talks.com.br. Ali vai ter o link que leva para o Coffee Talks presencial, que por enquanto a gente não está fazendo, para o Coffee Talks online, leva também para o link do podcast e também de uma mentoria que a gente está começando a fazer agora também, que é uma mentoria individual, baseado em toda a nossa experiência, nossa expertise. Nós estamos começando agora o projeto da mentoria individual. Então, já tem esse link lá também, conta um pouco desse início que a gente está fazendo, tá? Tem o Instagram, Coffee Talks BR, tudo junto. E o podcast, se você colocar no seu agregador de podcast, né, Spotify, Deezer, ou até no Google mesmo, Coffee Talks, espaço BR. Porque se colocar só Coffee Talks, podcast Coffee Talks, tem outros Coffee Talks, né? São bons também, mas eu indico para vocês o meu. Mas não são especiais como esse. O meu garanto, vai. O meu tem história o meu tem história por trás e tem um propósito. Certo, exato. Coffee Talks, espaço BR no Spotify ou algum agregador vai trazer para vocês. E o meu Insta pessoal é Falco, FAUCO, @Falco. Também pode se conectar comigo que
a conversa boa é garantida e a troca de experiência também. Eu gosto muito disso, das conexões, isso é o que faz acender a chama que há dentro de mim aí e que tem feito eu criar todos esses projetos. Então é isso. Legal, Fernando. Não, cara, dá para ver que realmente é o seu propósito, dá para ver que seu olho brilha. E, cara, obrigado por dividir aqui com a gente, obrigado por contar a sua história. Eu tenho certeza que quem ficou com a gente até o final aqui sai inspirado. Esse é o exemplo de empreendedorismo, pessoal, e de realmente colocar a paixão à frente do trabalho, né? À frente, realmente é você fazer alguma coisa que você gosta, é fazer alguma coisa que te dá prazer, que desperte essa paixão realmente, de entregar alguma coisa. E a gente não entrou, cara, nos temas aqui, porque realmente, mas eu acho não, isso é tema para um outro programa, para falar de a diferença entre transformação e mudança, enfim, tudo isso que você falou. Realmente, hoje aqui o foco era o Fábio contar um pouco da história dele, do programa, né, do projeto, trazer os bastidores mesmo dessa construção para a galera que está em casa, de repente você tem algum projeto aí, você quer começar alguma coisa e tá com medo, ou tá com aquela mente limitante, né, sua mente limitando e o seu ego ali falando, não vai dar certo, mas o Fábio já mostrou que é possível, né? É possível. Então, mas eu acho que a gente tem papo com uma outra conversa aí para falar de transformação digital, mindset, enfim, mindset de mudança e trazer esse conteúdo que com certeza vai agregar bastante, Fabião. Com certeza. Vamos falar, eu fico aqui à disposição, a hora que você quiser falar desse assunto, é um assunto que eu gosto e que eu tratei muito nas mesas do Coffee Talks e estou à sua disposição aí. Show de bola, meu. Obrigado, valeu mesmo pelo seu tempo, obrigado. Galera que está em casa com a gente aí até o final, então, pessoal, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, deixar o seu like aqui, adicionar o Fábio aí nas redes sociais, aqui o Backstage Tour também, procurar a gente nas redes sociais, que esse é o objetivo do programa, pessoal, trazer gente como a gente, pessoas como o Fábio para contar a sua história e inspirar a gente aqui a conseguir, quem sabe, deixar um legado melhor para a próxima geração e realmente fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente tem paixão, aquilo que brilha os olhos no nosso dia a dia. Fabio, obrigado, meu irmão, fica com Deus, beijo na família e fique em casa, se cuida, a gente vai se falando, tá bom? Um abração. Legal. Eu que agradeço, um abraço a todos aí. Obrigado. Valeu.